Olá pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um episódio do OneCast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto muito legal da nossa cidade, que é o mercado imobiliário. E eu tô aqui com uma pessoa que, de fato, é um preto. Posso falar É um isso? preto, é um Ó, preto. vocês não vão saber porque eu falei isso, porque não vão entender o contexto da nossa conversa anterior, mas acompanhe as redes sociais dele que você vai saber. E antes de você continuar assistindo aqui, ó, faz um favorzinho para mim. Clique aqui nesse sininho, ative e se inscreva no nosso canal. Também marque outras pessoas para assistir, pessoas que serão inspiradas, que entenderão do mercado imobiliário. E você que pensa em investir, é uma ótima oportunidade você assistir esse podcast. Mas eu não vou apresentá-lo, eu vou deixar ele se apresentar e aí nós vamos continuar nessa conversa. Olá, pessoal. Eu sou Maciel, da Maciel Imóveis. Sou corretor de imóveis em Barreiras há 14 anos. Tenho minha imobiliária há 2 anos. Assim, com muita expectativa. Foi muita luta também. E Deus tem nos abençoado. Eu sou de uma família humilde, né? Então, lá da porta, da entrada, até lá dentro, são de pessoas humildes. E ralaram e estão juntos. E graças a Deus tem abençoado. Eu faço com amor. Não- a gente precisa de trabalho, precisa de dinheiro, mas é uma profissão que eu amo. Ah, isso Eu é bom demais, né, faço com cara? amor, é uma profissão que eu amo. É nela que eu vou me aposentar, é nela aí que eu vou morrer, até que Deus permita. Ah, é que isso é bom, velho. Que legal. Negócio. E você falou que está há 14 anos no mercado. 14 anos no mercado. Isso. Você vem de onde? Daqui de Barreiras mesmo? Não, sou de Itabuna. Ah, Me criei, nasci em Itabuna, na cidade do Cacau. nas terras do cacau, no sul da Bahia. Aqui tem muita gente do sul da Bahia, né? Uma galera grande aqui do sul da Bahia. E então, mas hoje eu tenho Barreiras como minha cidade Na mãe. cidade. Aqui que eu construí família, aqui que meus filhos nasceram. Ah, legal. Você se apaixona por Barreira, né? Eu falo sempre, ó, meus clientes quando chegam, eu quero comprar, eu quero alugar, mas é provisório. Eu digo, você é da onde tá lugar? Eu digo, rapaz, eu vim com essa mesma conversa aí, que eu ia ficar só um ano, que eu ia ficar só um ano e meio, que eu ia voltar. Eu tô com 27 anos aqui. Meu Deus. Então, prepare. E realmente, muitos que vieram para ficar 1, 2 anos hoje moram aqui. Moram. Que eu conheço há muitos anos, são clientes há muitos anos. Ah, mas eu já conversei com outras pessoas aqui, Marcel. Quando a gente fala de Barreiras, todos dizem Barreiras é uma cidade próspera, é uma Sim, cidade em crescimento assim exponencial. sim. Você também vê essa visão hoje aqui? Justamente é isso que eu falo com eles. Eu falo assim, Barreiras proporciona. Barreiras costuma proporcionar aqueles que vêm realmente para trabalhar e amar o lugar. Então, é difícil, a não ser que a pessoa não se moveu, mas se ela se mexeu e fez o que ama, ela não ser próspera. Ela não ter prosperado naquilo que ela apostou e acreditou. Eu acredito. Eu conheço aqui do pipoqueiro, que começou como pipoqueiro, até mesmo o médio ao grande, que achou que vinha só para passar uns dias. E ficou. Então, Barreiras proporciona. Eu costumo dizer que aqui é uma cidade que gera frutos, que é ruim demais você plantar e não colher, né? Isso. E quando você planta e colhe, é satisfatório. E o lugar satisfatório é aquele que você está proporcionando à sua casa, à sua família, ao seu cliente, entendeu? E ali você, sim, firma raiz e ali você vai morar. Ah, massa. Eu tenho 3 filhos, igual eu te falei, e tenho uma, que é a mais velha, que ou seja, já está andando com as próprias pernas, ela faz medicina. E eu costumo dizer, ó, consegue formar o lugar é aqui. É aqui. O lugar é aqui. Vamos? Não precisa ir para outro lugar. Pode ficar aqui. Entendeu? Que massa. Cara, você tem quantos anos, velho? Rapaz, meu pai disse que quando o cabelo pinta, é 7 vezes 30. Quando o cabelo do preto pinta, é 7 vezes 30. Então eu faço 50 anos no mês que vem. Caramba, velho. 50 anos. Cinquentão. Dia 28 de março eu faço 50 anos. Meio século. Uma menina de 24 anos já. Com a minha em 24 anos. Você tem 2 meninos. Descobrimos que a gente tem um filho que é o mesmo nome. Pedro Pedro Henrique. Henrique. Que pratica a mesma Marília, coisa. Pedro Henrique e João Vitor. São os amores da minha vida. Eu costumo dizer que minha carga dobrada de trabalho é por eles. E costumo dizer que chega um certo ponto, você não tem mais vaidade. Você vive para fazer a vontade dos seus filhos. Dos filhos. A vaidade
Diga. E é bom ter filho, né? Rapaz, eu falo sempre, filho é herança do Senhor. Filhos são bênçãos do Senhor. Então, filhos, ele não vem só para você constituir uma família só em si. Ele vem para alegrar o seu dia. Ele vem para quando você chega cansado no final do dia, uma conversa, um abraço. Filho, ele veio para somar o que te faltava. Eu não consigo entender sei lá, um casal, um casamento sem filhos. Você pode até dar um prazo, você pode até esperar, vou construir minha casa, vou, né, concluir minha empresa para ter um filho, mas você não pode deixar de ter. É uma completa tudo, Quem é né? pai, é mãe, vai saber o que eu estou falando aqui. Não, você vai se imaginar como era antes sem seus filhos e como é que é hoje com seus filhos. E olha o que era. É Se você diferente. conseguiria enfrentar todas as barras da vida, do dia a dia, se você não tivesse eles. Se não tivesse filho, é Era verdade. pior. E olha que nós temos casos e casos de depressivos, ou seja, a situação seria pior aqueles que não têm uma família, que não têm um filho. Sim. É uma continuidade, assim, né? E eu olho, né, seus meninos são parecidos com você, né? São. E a gente vê assim, olha e fala, A mãe foi rapaz. incubadora. É. Só foi lá para deixar a incubadora, mas é a raiz. Ali, As mães ficam preocupadas. eu fico com 9 meses justo. comendo na barriga, vinha a cara do pai assim. Desse jeito. 9 meses na barriga. Isso é uma conversa muito das mães. E quando você veio para cá, sua imobiliária, Maciel Imóveis, né? Isso. Você tem 2 anos. 2 anos. Como eu falo sempre, nada é por acaso. E eu não, de mim mesmo, eu não poderia nada. Como eu sou cristão e eu acredito muito em Deus e sei da força e do poder dele, nada veio de mim. Eu não tinha capacidade para o que Deus tem feito na minha vida. Eu não tinha capacidade. E quando eu falo isso, eu falo desde o início, da origem, né? Dos meus filhos e tudo. E a gente tinha uma ideia. Inclusive, a empresa não era para chamar Maciel Imóveis. Era para ser Impacta Imóveis. Só que, igual eu falo para você, como eu sou muito cristão e eu entrego tudo a Deus, eu acredito o seguinte: para você acreditar em Deus, entenda, esqueça religião. Sim. Esqueça a que igreja você serve. Sério. Estou falando do Deus vivo. Estou falando do Deus, aquele que você crê. Quando você crê, você entrega tudo primeiro a Ele. Sim. Aí, para depois você ter suas decisões. Então não adianta você dizer, Deus, me ajuda aqui, e você tomar as decisões. Se você mesmo sabe resolver, então peça a Ele. É verdade. E aí, ele tinha ideia de botar Impacto Imóveis. Mas aí, Deus não falou, não. Onde você foi humilhado, você será exaltado. Você não vai mudar daqui, você não vai embora daqui. E aqui é que você vai. E aí seu nome é que tem que ser colocado. Porque a gente está iniciando, mas eu acredito que ainda Deus tem muito por fazer na nossa empresa. Tem muito para fazer. E eu costumo dizer assim, nós estamos no time certo de barreiras. Nem antes e nem depois. Vocês aqui da empresa, nós estamos no tempo certo de barreiras. Sim. Barreiras Verdade. agora em diante, ela pegou tipo a gente estava de Maria Fumaça, agora nós estamos em trem-bala. Entendeu? Essa é a ideia que a gente vai vendo quando vai falando, então, quando vai assim, olhando para a cidade, né? E aí eu como não ser bobo nem nada, e ter um pai que vê todas as coisas, sabe todas as coisas, agora é a hora de você montar essa empresa. E não tem negócio de impacto, de não sei o quê, não procura mobilizar, botar seu nome. Aí, quando eu coloquei isso na minha casa, para minha família, minha esposa disse na hora, ó, é isso mesmo. Então, assim, a gente precisa acreditar no lugar que você está, acreditar no Deus que te serve, e daí em diante, agora em diante, você conduzir de acordo com ele te pediu. No dia que eu abri a empresa, quando eu abri a empresa, eu já tinha uma carteira imensa de clientes. Olha que legal, que bênção. Eu já tinha quem sustentava a minha carteira, já sustentava a empresa. Isso é ótimo, cara. Entendeu? Muito bom. Mas antes, você sempre trabalhou no meio imobiliário? 14 anos antes, 2 como gestor, né? Ou seja, eu tenho própria imobiliária. Antes, eu trabalhava autônomo. Aí, trabalhei com a 3 Imóveis, que é Juscelino e Braulio, são meus irmãos, né? Meus amigos, meus irmãos, devo muita coisa a eles. Aprendi muito com eles. Eu trabalhei um período, inclusive tiramos Cresce junto. Só que antes de fazer a empresa, a 3 Imóveis, a gente trabalhava autônomo, né? Cada um
Depois a gente montou a empresa, eu fui trabalhar junto com eles. Mas são meninos assim que não querem só para eles. E aí com isso, ó, eu falo sempre que tudo que você for fazer, quando você tem uma base inicial, ou seja, aquele que te acolheu no início daquele projeto de vida seu, você leva aquilo ali como segue o resto da sua caminhada Da com sua aquilo. caminhada. Então é importante você escolher com quem você vai começar por isso. Porque se você começar com uma pessoa com a índole boa, você vai levar aquilo que foi o meu caso, entendeu? Então eu comecei com uma turma realmente Foi um grande mentor, né, para você, né? justamente. Ele, Então os meninos, o Juscelino é. Um abraço, Juscelino. Depois eu quero você aqui no podcast. Ah, o pessoal da área de imóveis, de construtora aqui, tem muito carinho por ele, né? justamente, são os meninos assim que não querem só para ele, igual eu falo Braulio para você, também. Braulio, Juscelino, Abraço. eles acolhem você realmente, e foi o que me ajudou muito. E antes de construir a minha imobiliária, eu trabalhava com eles. Aprendi muito lá. E cresci muito na minha profissão lá. Entendeu? E Uhum. aí peguei essa bagagem e dei seguimento aqui. Que graças a Deus tá. E aí são meus parceiros até hoje. Na verdade, parceria aqui eu tenho quase todos os corretores. É poucos que não. Mas a maioria aqui, 99% eu tenho parceria. E os meninos, Juscelino e Braulio, são os que eu tenho muita parceria. Muita parceria. Entendeu? É, isso é interessante. E é muito. Você sempre teve vontade de colocar o seu próprio negócio ou pensou inicialmente em permanecer autônomo? Como foi essa mudança? Ei, Salles, eu costumo brincar assim, eu falo que eu cresci, meu pai dizendo assim, melhor você vender banana para você do que ouro para os outros. Melhor você vender banana para você que ouro para os outros. Então, se você pegar minha carteira de trabalho, não tem um risco. Entendeu? Então, assim, Ah. eu cresci, eu já tive granja. Pegava, comprava, não tem aqueles pintinhos, chegava um caminhão, Ah, uma caixinha. aquele cheiro Pronto. maravilhoso. Eu pegava aqueles pintinhos, comprava as rações, botava dentro de um quartinho que a gente tinha lá no fundo, botava a lâmpada, era eu e um amigo meu, lá em Feira de Santana. Porque de Itabuna foi pra feira, né? E a gente colocava aqueles pintinhos lá, botava as rações, quando tava no tamanhozinho certinho, a gente vendia. Era massa. Então, assim, eu sempre gostei do meu dinheiro. E lá em casa, pra você ter ideia, o mais velho, que é o meu irmão mais velho, Marcelo, começou a trabalhar com 13 anos. O depois dele, que era o Márcio, começou com 9. Quando eu digo trabalhar, não é como eu, Tom, trabalhar numa empresa mesmo. Numa empresa. Entendeu? Numa empresa, porque a gente veio pra cá por conta dessa empresa do meu pai, que era o Grupo Chaves. Que era até o dono da antiga Alvebasa, né? Sei. Aqui. A gente veio pra cá por conta dessa empresa. Aí, eu lembro uma vez que a gente, lá nesse quartinho não tinha porta. A gente colocava uma porta escorada para os pintinhos sair, né? Você já viu como é que é pinto se tiver qualquer barulho, né? É. Um dia o cachorro soltou e bateu as patas na porta. E a porta desceu. E a gente correu para segurar. Quem segurou? Quando bateu no chão, morreu uns 30. E agora para contabilizar o prejuízo. Aí eu vim para cá. Aqui, meu pai já morava antes da gente chegar, meu pai já morava aqui. Meu pai era separado de minha mãe. Aí, lá eu fui morar com meu pai, eu tirava leite de vaca mesmo. Comprei um tambor e tirava os leites, tanto para a sede, tanto para os vaqueiros, e o resto eu botava num tamborzinho e ia vender. Sempre Segunda a sexta, envolvido. no caderninho, na sexta-feira eu ia recolher o dinheiro. Então, assim, eu sempre gostei da liberdade para trabalhar. E sempre gostei da área de vendas. Porque não deixa de ser uma venda, né? Isso, com Pintinho certeza. para vender, leite para vender, Pra tem que ter vender. lábia. É, a venda tava no. Entendeu? Só que é uma coisa que é assim, que ela vai mudando de acordo ao lugar e ao ambiente. Ou seja, a realidade que eu vivia lá, comercial, era uma. Aqui já é outra. Entendeu? Sim. Eu tenho amigos aqui que quando vêm conhecer Barreiras, ficam impressionados. Passa aqui e vê Mustang, vê Land Rover para todo lado. Isso, o que está acontecendo aqui? Entendeu? Então, assim, e o que é que eu vi? Visão que nós tivemos na época. O mercado imobiliário começou a bombar. Barreiras começou a bombar. Vamos tirar o Cresce. O mercado imobiliário começou a bombar. E eu acreditei nisso, igual eu falei para você. E agarrei de um jeito que eu já recebi tanta proposta de outras vendas, de outros negócios, e não me vi. Eu digo isso no início, agora sem chance, né? Sem Eu chance, digo agora. no início. De coisas boas. E eu
E eu não quis. Porque já é uma área que eu gostava, vendas, Sim. e agora uma área vendas imobiliárias, ou seja, a cidade estava crescendo muito, né? Tem gente que saiu daqui 10, 8 anos quando volta. Fica impressionado que na serra, no pé da serra já tem casas. A gente se impressiona toda vez que vai, olha para a Aqui barreira. desse lado aqui tem casa. Esse dia, ontem, o cara do IBGE, o menino do IBGE tava lá, rapaz. Eu nem sabia que eu morava na Santa Regina, no finalzinho da Santa Regina. Eu nem sabia que para esse lado aqui ainda tinha casa. Não é coisa quando você sobe a serra aqui, olha para a barreira, você fala assim, Entendeu? meu Deus. Então, assim, aí eu lembro, Salles, a gente pequeno, que era 7 irmãos, né? A gente juntava para brincar de escritório. Era a secretária, o patrão. Então, assim, desde pequeno que eu tenho isso comigo. De ter minha empresa, de ter meu negócio. Não sabia qual seria o negócio, mas que eu tinha vontade de ter minha empresa, de ter meu negócio, de ser empreendedor. Então, era um sonho que eu tinha e acreditei na profissão certa. Na Isso. profissão certa. A mente já é empreendedora, né? As suas ações, eu sempre falo assim que o ideal é nós olharmos. Às vezes as pessoas estão perdidas, o que que eu vou fazer, qual é o meu propósito e tal. Mas se nós abrirmos a janela da nossa vida e olharmos para o passado, a gente vai entender que lá atrás já estava trilhando, a gente já estava desejando aquilo. Justamente. E como eu falei, volto a falar, como eu sou cristão, então para mim isso não é coincidência. Eu falo que isso é o Espírito Santo me conduzindo. Sim. Então ele te capacita, desde o ventre da sua mãe. E daí em diante vem. Por exemplo, essa minha filha que faz medicina. Eu nunca aguentei ver um corte. Eu nunca vi, eu não aguentei. Sangue só foi de pequena quantidade, mas por grande quantidade, a perigoso cair nos pés do cara. E essa menina minha, desde pequena. Desde pequena ela gostava de ver negócio de cirurgia. Com 9, 10 anos, ela acompanhava a outra tia que já fazia fisioterapia. Negócio de cercação de sapo, coisa que eu nunca tive coragem. Então, assim, você vê que essas coisas vêm realmente. Vem, já tá Vem contigo, desenhada justamente. ali. E nós somos uma família, igual eu falei pra você, humilde, mas meu pai sempre foi empreendedor também. Meu pai foi funcionário, foi diretor de empresa, mas sempre teve os negócios dele. Na época que se falava pouco em perfuração de poço aqui, meu pai já tinha 6 máquinas de perfuração de poço. Olha. Entendeu? Existia poucas empresas aqui. Então, e aí com isso você faz o quê? Você cria filhos que gostam de coisa boa. Uhum. Coisa boa custa caro. Caro. E você tem que correr atrás. Aí como é que você faz? Você pega um sonho, bota aquilo na mesa e vai correr atrás dele. Exato. Eu não acredito. Se você disser, ó, eu corri atrás desse sonho aqui e me dediquei a ele, ele não se realizar. Eu não acredito. Você pode ter desistido, você pode não ter se esforçado, você não pode ter dedicado o que você precisava dedicar a ele. Mas se você se dedicou e você amava aquilo e você deu uma parte do seu tempo para aquele negócio, vai dar certo. Vai dar certo. E é incrível porque a gente vai perceber que a maioria das pessoas desistiu antes de ver o resultado. Você entendeu? Desistiu. Porque eu acredito também nessa mesma linha sua, eu acredito nesse mesmo posicionamento com relação ao empreendedorismo, principalmente, que já estava lá e que você precisa ir nessa linha, ir atrás e esperar, pô. Porque eu acredito que é um teste, tem um processo no caminho que é assim, se você passar, vai. Agora, se você desistir até aqui... Não vai, meu irmão. Meu irmão, entenda, ó, o carro para ele sair, para ele vir para o mercado, novo carro, novo tal, da marca tal, um exemplo. Ele passa por vários testes antes. E olha que os engenheiros são taribados lá e os caras vendem há anos. Pega as marcas antigas aí, eles vendem há anos. Mas você vê ele lançar um carro no mercado, primeiro quebra uma cabeça daqui, quebra uma cabeça dali e desiste? Não desiste. Eu desisto. Você vai chegar ali, houve um erro no airbag, houve um erro no ABS, não está funcionando do lado esquerdo, o sensor tá ruim, e vai trocando até chegar lá. Quem é que você conhece que dedicou e uma parte do tempo e realmente empreendeu ali em cima os seus esforços que não deu certo? Deu certo. Aí você vai conhecer vários que tem na área tal, vamos pegar aqui, tipo, fulano na área de farmácia, bem sucedido, ficou bem na área de farmácia, e teve outro que 2 anos desistiu e fechou. Sim. Por que aquele é melhor que esse aqui? Não existe. Aquele lá se dedicou, de cara não se dedicou. Dedicação é algo que você precisa. Entendeu? E você sempre esteve envolvido com vendas. E depois foi para vendas no mercado imobiliário. Eu sou apaixonado por vendas, cara. Eu acho fantástica a ideia de vender. Eu sempre costumo dizer assim, que a venda te proporciona coisa que, de repente, você trabalhando no convencional não vai conseguir. Não vai. Então, A venda, você que é do mercado, você vai
ter muito mais testemunho que eu dizer que você tem muito não na venda, mas você acerta na Eu venda, costumo né? dizer que vendedor é procurar um emprego todo dia. Todo dia. É procurar um emprego todo dia. Você tem que pagar as Essa é contas, boa, né? essa é boa. Você vai. Eu vendi ontem, eu vendi hoje, um exemplo. Eu vou deixar de procurar como vendedor para amanhã. E se eu não vendi essa semana, eu vou deixar de amanhã de procurar de novo. Então é procurar um emprego todo dia. Todo dia, é Entendeu? verdade. Vou usar essa frase aí nos meus Você vai cursos. ter que. Você vai ter que catar. Igual sua mãe fazia antigamente, o feijãozinho ali, ó, em cima da mesa, ó, catando o feijão. É assim. E você sabe qual é a melhor parte? É a alegria nos olhos das pessoas. Ó, eu costumo dizer que nós estamos mexendo com bem de família. Entenda, vamos falar de novo da área espiritual. Nós estamos falando que a base de tudo é família. Família. É família. A Sim. base de tudo é família. Você está achando que a base da sua vida era seu carro? Na hora que ele quebra, você vai ver que ele não é nada para você. Agora deixa Deus o livre um filho seu adoecer. A base de tudo é a sua família. Então, assim, nós mexemos com bem de família. É um sonho. É um bem de família, é um sonho. Eu sonho. tenho clientes que falam, Marcelo, nossa, Marcelo, eu não acredito que eu estou comprando minha casa. Eu não acredito que eu estou comprando minha casa. Então, você vê nos olhos ali. Então, você ser remunerado ainda por isso é melhor ainda. Você ainda ser remunerado ainda por isso. Quando a pessoa me liga e diz, Marcelo, eu estou te ligando para agradecer. Ó, que Deus abençoe sua vida. Graças a Deus eu estou na minha casa. Eu nem acredito que eu estou na minha casa. Então, assim, você vê realmente que o que você está lidando são pessoas, não uma pessoa. Uhum. É um pai, uma mãe e os filhos, é uma família. Alguém que nunca teve uma casa para sua ter sua Você entendeu? casa, né? Ela agora vai fazer do jeito dela, vai para poder modificar, botar da forma que ela queria. Você entendeu? Ela vai parar de montar e desmontar móveis. Entendeu? Como eu já ouvi muitas vezes, eu não aguentava mais montar e desmontar móveis. E fora isso, quando você vai levar a família, porque primeiro vai o casal, geralmente, ou às vezes só a mulher, mas quando ela olhou que ela gostou, agora ela quer levar a família. Eu estou em dúvida entre essa e essa. E quando você vê os filhos dizendo, eu quero essa, eu quero essa. É essa aqui, mãe, é essa aqui. É bom demais, entendeu? Igual eu falei para você está vendo famílias se realizando. E você está sendo remunerado por isso. Então, assim, é por isso que eu gosto tanto da minha profissão. É por isso que eu digo que eu gosto e faço com amor por conta disso. Porque você vê a alegria também nos olhos das pessoas. Você proporciona a realização de sonhos. Vai além, né? Vai além da venda de uma casa, né? Justamente. O vendedor em si, ele vai além do processo de venda, né? E quando a gente fala do mercado de barreiras, a gente está falando de alegria da família, proporcional bem familiar, a base de Deus está ali dentro e ela viu o dinheiro dela render. Sim. Porque você chegar para a pessoa depois de 3 anos, ela te ligar, mas agora eu quero uma casa maior, graças a Deus. Essa minha está avaliada por conta e você botar 50, 60 mil a mais do que ela pagou há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Entendeu? Ela viu que além de ela ter dado um conforto para a família, ela ou ele, ela também fez o dinheiro dela render. Valorizou. Isso é incrível, incrível. Agora, você teve um período muito triste ultimamente, né? Último período, grande período nosso, que foi a pandemia. Mas agora nós já temos o pós-pandemia, né? Botamos uma cabecinha fora da água, né? Fora da água, né? Como é que você vê aí esse processo todo? Eu costumo dizer assim, que você nunca afunda. Com Deus, não. Você vai, às vezes a água vem no tornozelo, no joelho, né, na cintura, mas ele não deixa você afundar. Não por mal, né? Então, assim, nós passamos períodos ruins. Não? A pandemia, nós falamos recentemente, antes disso, nós tivemos impeachment. Que também o mercado não foi bom. Entendeu? Então, assim, a gente houve crises financeiras, né? Antes do impeachment houve crises financeiras. Então, assim, a gente está falando de uma sequência de coisas. E eles parece que ele leva aquela coisa do o brasileiro é forte, não desiste nunca, muito a pé da letra, né? Porque eles batem com força. Então, assim, eles levam a pé da letra. Mas realmente a gente luta todos os dias porque a gente não deixa de acreditar. O brasileiro é realmente muito otimista. É muito otimista. A pandemia veio, né, a gente recluso, os negócios deram uma diminuída. Não faltou, mas deu uma diminuída. Em compensação, com a pandemia veio a inflação. Inflacionou. Né? Você comprar um saco de cimento a 20
R$ 9, foi para 30 e tanto. Você comprava ferro a 90, foi para 200. Ou seja, com isso inflacionou também algumas coisas, né? Então, Sim. houve uma inflação. Com essa inflação, realmente as vendas deram uma parada, mas, porém, os aluguéis deram uma aumentada. Então, assim, vamos esperar passar a sombra da pandemia, a gente comprar ano que vem e vamos alugar uma casa melhor. E o mercado não parou. Eu costumo dizer que em Barreiras, e para você ter ideia, inflacionou os imóveis, Os imóveis. entendeu? Então, assim, consequentemente o material subiu, as casas vieram aumentando os valores. Só que o que aconteceu também é que, em questão financeira, quando a gente fala em empréstimo, não parou. Né? O que houve foi medo. O povo, tanto da doença dentro de casa, eu não vou sair, não vou olhar, não vou andar com ninguém, não vou olhar a casa agora. E como é que vai ficar o cenário? Vai levar muito tempo? Esse trem vai levar 1 ano, 1 mês, 6 meses? Então houve essa. Aí depois que as informações foram chegando, né? Mais Começaram informações, que nem eu, nem você no início. entender. Ninguém entendia nada, Eu né? pensava logo, meus meninos, botei tudo de casa. Digo, pisou na porta, morre. Pisou na porta, morre. Então aí. Foi aquele Depois que desespero no justamente início. começou aí, lógico, né? Não deixa de ser grave, porém, a gente passou a perceber que, por exemplo, crianças ficaram um pouco de fora. Uhum. Já dava para deixar a gente mais tranquilo. E você, como pai, oh meu Deus, que venha sobre mim, mas não venha mais sobre meus filhos. Então já viu que os meninos ficaram fora. E depois veio a vacina, veio mais um conforto, e aí as pessoas ficaram mais tranquilas. Ou seja, eu vou dizer para você que esse cenário durou aí pra gente entre 6 a 8 meses. Né? Ou seja, Sim, se você pegar a Europa, pô, passou muito mais medo que isso, mais muito tempo, mais. mais período. Se a Entendeu? gente olhar a nossa região também, ela foi uma região que teve um impacto diferente em relação a outras regiões do país, Você né? entendeu? Aí vem que eu não sei, porque teve muita conversa desencontrada também, muita informação, muita gente querendo ser médico e tal, tal, tal. Porém, nós somos um país tropical, e quando fala em tropical, o oeste da Bahia, nós estamos mais perto do sol. Então, assim, tudo isso eu acho que fez com que as pessoas pegassem mais informações, fossem pesquisar mais, olhar mais, e o medo foi caindo, Foi. foi diminuindo, né? E eu acho que, na verdade, dessa área mesmo nesse contexto da doença, da pandemia, eu acho que mais sofreu foi a área de eventos, essas coisas. A área Mas que tinha todo público, mundo, né? todo mundo sofreu, mas eu acho que eles sofreram mais. Sofrendo. E hoje a gente já está colocando a cabecinha para fora da água, o Justamente. mercado já deu uma Justamente. mudada. E como você vê barreiras nesse cenário assim, do imobiliário? E ainda tem muito por crescer. Barreiras, igual eu falei para você, nós estamos no tempo certo. Nós estamos no time certo de barreiras. O mercado de barreiras, ainda mais agora com a verticalização, né? Agora nós descobrimos que barreiras pode ter grandes empreendimentos, Isso. né? A gente pode ter prédios aqui de 20, comporta 20, 25 andares, e como tem. Eu tenho participado de eventos aí que, quando vai para o lançamento, tem 20% dos imóveis, de 80 já foi vendido. Entendeu? Barreiras, igual eu falei para você, passou a ser acreditada tanto. Nós estamos falando aqui de investimento de milhões. O cara não está investindo 100 mil. E ele tem casa, e ele já tem moradia. Ele está comprando isso na planta. Vai receber daqui 3 anos. Então você vê como Barreiras, o déficit ainda é muito grande, habitacional em Barreiras. Ainda é um déficit muito grande. Aqui tem muito imigrantes, ou seja, muita gente que está chegando, muita gente está chegando. Eu costumo dizer que agora mesmo nós temos uma enxurrada de pessoas aqui. A cidade mãe não é à toa. Agora, por exemplo, o ensino médio. Vem todo mundo para Barreiras. O pai quer uma escola, já um ensino superior melhor. Aí terminou o superior, agora quer uma faculdade. Aí nós agora viramos também um polo universitário. Isso teve um impacto grande, Peso, né? muito. Eu tenho clientes aqui que moram em cidades vizinhas, mas comprou porque o filho vai ficar 5 anos na faculdade. 5 anos. Geralmente esses pais eles compram mais ou alugam mais, assim? Nós temos uma parcela, é, eu costumo fazer essa análise do seguinte: a região oeste compra mais. Você é de Baianópolis, você é de Cal, a região oeste compra mais.
Agora, aquele pai de Salvador, aquele que já é Seabra, ele gosta mais de alugar. Mas tem muitos que compram também. Que compra. Porque, como eu falei, como inflacionou a venda, inflacionou também os aluguéis. Os aluguéis. Tá chegando muita gente, agora, igual eu falei para você, vem o ensino médio, vem os vestibulandos, aí vem os concursados. Alugar em Barreira não tá atendendo mais, pô. É porque a gente geralmente fala do déficit de moradia, né? É uma coisa que a gente tem ouvido falar Muito, muito. muito. Barreiras tem esse déficit de moradia, ainda que tenha crescendo dessa forma, ainda assim É muito existe grande muito. ainda. É muito grande. E por esse fato, eu não sei os últimos censos, mas a proporção era 70% de imigrante em Barreiras. Então, ou seja, a cada 100 pessoas, 70 não é daqui. Não é daqui. Isso a Então, gente vê nas conversas, né? aí o que acontece, sabe? Eu não sou daqui, mas já liguei para um primo, pra um tio, vamos, vem para cá que aqui é bom. E isso aumenta o déficit. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande. Eu ouço muito pessoas com dificuldade para alugar também, né? Muita dificuldade para aluguel. Aqui você liga nas imobiliárias, você vai ver. Tem ou não? A gente tem um grupo entre nós, os corretores, que a conversa, 90% da conversa, quem tem casa de 2 quartos, 3 quartos, quem tem apartamento para alugar, quem tem alguma coisa imobiliária, é o dia todo, dia todo, dia todo. E aí, como eu falei para você, o que acontece? Aquela casa que era 1.000, o cara tava em 4 brigando por ela, tá 1.400, 1.300. Aí tem A 3, 4 procura na tá minha maior que porta. a oferta. Aí chega um ponto que aquele que veio para alugar fala: não, eu compro e pago a parcela de. Vou alugar 2.000, vou pagar a parcela de 1.800. Daqui de 5 anos, meu filho terminar, eu vendo. E eu tenho feito muito isso. Ó. Por exemplo, gerente de banco. O cara, a média é 3 anos e meio, né? Sim. Essa é a política dos bancos. Então, 3 anos e meio, transfere para outra cidade. Gerente de mercado, atacadão, sai a mesma coisa. Aí eu tive clientes aqui mesmo, gerente de mercados, que, ó, vou te mostrar aqui que você comprando é melhor que alugando. E realmente, quando ele, com 3 anos e pouquinho, ele foi transferido e eu vendi a casa dele com 40% de aumento. E esse período, então, é que houve esse. Ele falou: Marcelo, a melhor coisa que eu fiz. Porque eu falei: aquele dinheiro do aluguel você não iria retornar. Você agora recebeu como se fosse os aluguéis desses 3 anos e meio mais uma porcentagem. Mais uma porcentagem. Entendeu? Então, assim, a grande proporção de pessoas chegando para Barreiras, porque a conversa de Barreiras está sendo um grande polo, Barreiras está sendo uma cidade provedora, está se espalhando no Brasil. Tem até uma pesquisa, né? Que Barreiras é a cidade que mais melhor para se Justamente, para se investir no investir em interior imóveis. da Bahia. Isso Em aí imóveis. foi nacionalmente. Então, assim, pessoas que estão doidas para se mudar de onde está, porque está estagnado, quando vê uma reportagem dessa, pega e vem embora. Nossa, e eu pesquisando um pouquinho sobre o mercado, quando eu vi, eu falei, muito interessante isso, maior que Vitória da Conquista, né? Que melhor do que Você Vitória da entendeu? Conquista, do que feira para se investir em E aí imóveis. com isso, aumenta o número de pessoas imigrantes na cidade. E aí, proporcionalmente, o aluguel e vendas também vai aumentar. Eu Muito. acho que Barreiras ainda cresce muito nesse cenário. Ainda cresce muito na questão imobiliária aqui em Barreiras. Para quem está no mercado de construção, para quem está investindo nesse negócio, ainda tem muita coisa para crescer. Muito. Muita coisa. Porque quando a gente vai conversando e você vai falando sobre o cenário, sobre a necessidade que tem o cenário, a demanda por esses produtos é muito grande. Porque Barreiras foi descoberta primeiro por soja. E aí achava que aqui só servia para E agora é novo período de educação, novo período de reeducando todo faculdade mundo. agora, com muita gente vindo para cá. Justamente. Tanto que você vai ver que muitas dessas pessoas que compram, que estão investindo nesse mercado, não é o ramo de negócio dele. O negócio dele ou é gado, ou é comércio, ou é plantio. Tá especulando em Ele outras vai áreas. lá e tá vendo que o negócio. E começou como? Fulano, ciclano fez e deu certo. Porque se você olhar hoje para o retorno dos bancos em alguns investimentos, é muito melhor você comprar um imóvel. A carteira daqui em Barreira é enorme. E eu falo de todos os bancos. Lógico que a Caixa é a maior parcela disso, né? Mas eu falo em todos os bancos que mexem com imobiliário. Que é Bradesco, Banco do Brasil, Itaú. A carteira é enorme para quando fala aqui. Quando eu fiz o curso corretor, eu fiz o curso de avaliador. E a gente, para fazer a prova do curso de avaliador,
a gente tinha que fazer uns comparativos. Tipo, como se eu estivesse fazendo uma avaliação realmente simulada, mas com imóveis reais. E a gente fez uma turma, uma galera. E o povo lá, que a prova ia para Salvador, para analisar lá. O povo queria saber onde a gente achou aqueles números. E isso na época. Mas e esses imóveis aqui, esses números aqui, você já... é daí de Barreira? É daqui de Barreira. Que hoje o cara vende um lote aqui e compra um apartamento em Salvador. Salvador. Eu vi isso. Quando eu estive em Brasília, eu conversando com meu primo lá e ele falando, esse apartamento aqui custa 200 e pouco. Eu falei, como assim? Custa Entendeu? quanto? 200? Eu falei, não compra nenhum lote lá em Barreiras ultimamente. Entendeu? E isso é gradativo, ou seja, nós não estamos no final, no preço final. Quem está comprando esse lote de hoje aqui, que compra apartamento em Salvador, daqui um ano, quando ele vender, ele vai comprar agora o apartamento e os móveis e o carro. Do carro. Você entendeu? Isso é incrível. E o novo ministro, o Jader, Sim. galera Barbalho, que está no governo, falou que já vai começar o investimento, o trabalho com Minha Casa Minha Vida. Sim. Retornando, é o segundo maior destaque em orçamento, né? A Isso. Minha Casa Minha Vida. É o habitacional, né? Isso. Como você vê isso para tanto o cenário nacional como em Barreiras? Porque a gente teve muito Minha Casa Minha Vida aqui, Teve. né? É assim, é importante e lógico que isso aí vai agregar. Porém, em Barreiras nós temos um problema com valores. Igual a gente estava falando aqui, lotes. Para o projeto Minha Vida aqui crescer e a gente pegar uma parcela dessa verba aí, vai ter que ser verticalizando. Por quê? Aí existe uma lei no município que é proibir desmembrar. Isso, Né? até ia A perguntar pra... a partir de 200 Me metros lembrei quadrados. dessa lei e ia falar contigo, né? Justamente. Então, tudo bem, se você tiver um terreno que tenha 400 metros quadrados, você pode dividir em dois, beleza. Mas como a média aqui é 250 a 360, até os 360 sumiram, a média agora é 250, impossível você construir em meio lote mais. Então, você vai ter que construir em lote inteiro. Isso Então, carece o justamente. produto final também. Aí você vai pegar lotes aqui que partem de 80 mil, mesmo assim não é fácil de achar, mas de 80 mil para você construir dentro do projeto Minha Vida, ele sem poder desmembrar. Mas eu estou falando aqui parte, ou seja, dependendo do lugar que você for construir, chega a 200 mil lote. Então, para você pegar esse imóvel, dividir em dois, que não vai dividir, ou seja, você vai fazer em cima de um lote inteiro. Para você agregar ele dentro do projeto Minha Vida, você não tem condições, você vai ter que fazer Verticalizar. Então, assim, e aqueles que não gostam de apartamento? E aqueles que não querem? E aqueles que querem um quintalzinho, que tem um cachorro grande, e aqueles que gostam de um quintalzinho, porque os meninos gostam de um espaço, porque querem ter uma área de lazer e tal. Então, a gente pegou uma grande parcela aqui de projeto Minha Vida. Vendeu bem, vendemos muito projeto Minha Vida. Primeiro tem que melhorar o teto para isso, ou seja, o projeto Minha Vida em Barreira tem que partir de outro piso, na verdade. Tem que melhorar o teto, até 230, 250 mil, um exemplo. E depois tem que verticalizar. Então, é importante, sim, o projeto Minha Vida. Eu não sei com que normas vai vir, porque o projeto Minha Vida, ele não poderia, antigamente, não poderia ser de casa usada. Aí, se mudar, tipo, alguns critérios, né, do projeto Minha Vida, algumas normas, algumas regras, pode ser que aí se encaixe para Barreiras. Para Barreiras, porque Barreiras. até o usado, né? Dependendo do bairro, vai estar caro. Né? Vai estar caro. Então, a gente agora tem que... A estratégia aqui tem que ser verticalizar, na minha opinião. Ou condomínio. Você compra uma grande área, isso aí vai ser para os grandes empreendedores, e lá você loteia a tamanho a partir de 200 metros quadrados, que é o que exige, e vai fazer as casas. Que você sabe que não é todo mundo que está nessa área de construção que vai ter essa condição de comprar uma grande área e fazer ali. E fazer. Aí, para mim, na minha opinião, eu acho que seria verticalizar. Ficaria ruim para aqueles que não gostam de morar em condomínio. Em condomínios. Entendeu? E normalmente os condomínios seriam muito parecidos com esses que já tem aqui, né? Porque aqueles foram... Sim. Porque a casa é conjugada, né? A casa a gente chama de germinada. Germinada. Né? Ela... E seria 65 a 70 metros quadrados. Até 80, o limite que era. Aí eu falei para você, de repente, se mudar algumas regras, pode ser que se enquadre, mas eu acho difícil, porque Barreira inflacionou. Isso.
Barreiras Então inflacionárias. é uma coisa que eu tava É, pensando sobre isso, né? Porque eu não acaba vejo não se isso como. enquadrando, não E favorecendo tanto a eu não população. vejo isso, quando eu falo inflacionário, eu não vejo isso como ruim para você que vai adquirir seu imóvel. Porque você vai estar sempre ganhando. Isso, Mas eu digo ruim para esse tipo de empreendimento. Já fica ruim para para esse tipo essa de empreendimento. parcela que Entendeu? vai se beneficiar, Sim. né? Então, Desse... as casas hoje, a que vai ser feita em cima de lotes inteiros, dependendo do bairro, você não vende nem para classe média baixa. Tem que ser classe média, média ou alta. Porque são casas a partir de 500 mil, né? Aí você vai em Isso, cima de um lote inteiro. um lote inteiro. Então é uma coisa a se pensar, né? Como vai vir Uhum. as regras e É tal, isso. Agora a porque gente tem que ver o que é que vai, como é que vai vir essas regras, né? você não vê possibilidade de mudança, por exemplo, de permitir a construção em meio lote para a cidade, não é algo que se Que discute eu acho que com entre essa gestão, não. mercado, não, né? Eu não tiro toda a razão. A gente tava, eu costumo dizer, tem bairros aqui que você não estaciona na rua mais. Não, Você já viu isso? já. Você vai no Jardim Vitória, você não para na porta de ninguém, não. A não ser que seja seu amigo. Não vem aqui em minha casa, você para na garagem dele. Não tem como. Entendeu? Eu não vejo de todo isso, eu não vejo isso todo como perverso. Tinha que ter uma ordenação realmente. Mas eu acho também que não precisava ser na cidade inteira. Eu acho que o bairro que tem menos fluxos, assim, que já mais que já poderia se enquadrar. Esse aqui pode desmembrar. Esse não pode. Entendeu? Porque tem bairros que tem lote, tava um lote ali para vender, mas Então, já se tem você casas pegar, você construídas, vai né? dizer que você vai dividir um lote aqui numa região dessa aqui, Renato Gonçalves, aqui já é quase comercial. Não tem como você fazer isso num bairro como esse que é residencial, mas boa parte comercial. Isso. Aí eu concordo. Mas se você vai para um bairro mais distante e o bairro já tem um fluxo menor de comércio, de carros, você já pode. Esse bairro poderia caber um desmembramento. Um desmembramento. Entendeu? É interessante esse posicionamento seu aí, é algo que viria a favorecer, né? Justamente. E voltaria para a minha vida e não tiraria de toda a razão a prefeitura, né? Uhum. Você não tem como dividir todos os bairros, toda a cidade de bairro, mas tem. Eu, na minha opinião, acho que tinha que ter bairro que poderia, não, aqui pode ser dividido, desmembrado em duas partes. É Entendeu? verdade. É muito legal. E você vê esse reflexo de barreiras, esse crescimento de barreiras, você consegue perceber ele na Bahia ou nos outros lugares do Brasil? Ou é algo bem assim? Porque ou até perto, Luiz Eduardo, é É. parecido? Não. Não, o Luiz Eduardo eu já acho que sim, parecido. E Luiz Eduardo, comercialmente falando, né? Na área comercial e na área pecuária, agricultura, segue mais ou menos o ritmo de Bahia. O que eu não acho que acompanhe ainda assim os valores, mas a procura sim. Mas você, por exemplo, você consegue comprar um imóvel com um pequeno desconto de 10 a 5% de Luiz Eduardo comparado a Barreiras. Aluguel não, igual ou pior. Mas na venda eu já acho que você consiga. Um imóvel com a mesma construção ou um pouco maior em Luiz Eduardo com um preço menor, entre 5 a 10%. E esse reflexo aqui é um conjunto de coisas em Barreiras. Eu costumo dizer que Barreiras é um, é um gestor, é uma cidade gestora para todos os segmentos. Nós estamos falando aqui do mercado imobiliário, Sim. mas que está crescendo e vai crescer muito. Mas aqui eu costumo dizer assim que por não ser uma cidade totalmente comercial, não digo que o comércio não vai bem, a economia não vai bem. Isso. Quando o comércio não está bem, não, mas nós temos uma agricultura que colheu muito, a chuva foi ótimo e o dinheiro circulou. Já esse ano não foi muito bom de chuva, como a gente já pegou alguns anos aí ruim de chuva, o comércio foi pujante e a pecuária foi forte. Então, eu conheço cidades que eu já vim de cidades assim, que era o comércio. Pronto. Aqui que alguém cria gado, não. Planta não dá para plantar. Era só comercial. O comércio não está bem, a cidade não circulava dinheiro. Então, Barreiras tem essa característica. Ela tem suportes que sustentam a economia aqui. São molas que, quando uma está fraca, A outra. tem a outra que sustenta, entendeu? Aham. Entendeu? Então, assim, o comércio de Barreiras, ele gira 365 dias dele. Porque sempre tem nós já pegamos aqui
estação, você vai lembrar, estação terrível de seca. Sim. Quem tinha pivô, colheu. Quem não tinha, perdeu. Perdeu. Entendeu? E Barreiras se sustentou por conta disso. São eixos que quando um não tá bem, o outro vai tocando, entendeu? E isso refletiu, igual eu falei pra você, a gente estava conversando aqui anteriormente. A Bahia já conhece o oeste da Bahia e o Brasil já conhece o oeste da Bahia. Por conta disso. Como é que cresce tanto? Tá, você vai vendo na área da agricultura, tá se desponta. São Desidério agora teve um Você viu maior lá na área de então, assim, agro. o que a gente está falando aqui se materializa realmente. Sim. Porque como é que foi os últimos anos, quando a gente for lembrar os anos de seca? O comércio se sustentou. A pecuária se sustentou. É por isso que eu acho que aqui é diferenciado. Diferente se fosse só uma cidade de agricultura. O ano que fosse ruim de chuva. Entendeu? Então, aqui a gente foi bem no PIB da agricultura, mas também foi muito bem na pecuária e foi também muito bem no comercial. E é uma região tão próxima, né? Assim, as regiões aqui, isso favorece muito o processo. Você entendeu? Eu acho que aqui Barreiras, o que faltava era os grandes empresários brasileiros se voltar para Barreiras, que já é o que faltava, mas já olhou. Já olhou. Você vê grandes empresas aqui que veio para aqui, que você só vê em cidade de 200 mil habitantes, 400 mil habitantes, 500 mil habitantes e está aqui. Barreiras está virando a cidade das franquias. Né? Esses caras não são bobos. Não. Eles viram alguma coisa, entendeu? Então, assim, você pegar uma grande empresa que só existe em capitais e está em Barreiras, eles viram alguma coisa. Viram. Com certeza. E é nessa bagagem aí que eu quero estar dentro. Né? É que a gente quer entrar, né? É por isso que eu digo que a gente está no time certo. Por que essas empresas não vieram antes? E por que não deixaram para vir daqui 10 anos? Isso. Nós estamos no tempo certo. No tempo certo. E algo que eu quero, algo que gira hoje aqui em torno, que a gente fala de a parte digital, tecnologia digital, né? Todo o processo. Você vem o mercado digital para o corretor, ele está com uma mudança muito grande nos últimos anos. Se olhando assim, vendo a tecnologia que está sendo usada hoje, o processo de venda Como hoje. eu te falei, eu vou fazer 50 anos. Você lembra que quem tinha 50 anos atrás, quando queria fazer uma ligação, entregava para um filho. Queria falar alguma coisa dentro de fazer alguma coisa dentro de uma área de tecnologia, alguma coisa, chamava um neto. Eu sou obrigado a aprender, né? Isso. Eu tenho um amigo que é muito amigo e é presidente do Cresce. Eu digo porque foi meu professor e é uma pessoa simples, um ser humano magnífico, é o Nilson, que é nosso presidente do Cresce da Bahia. E ele foi quem deu aula pra gente e ele dizia uma frase assim, que coisa boa você tem que levar, né? Ele dizia assim, o mercado não tá para amadores. O mercado não tá para amadores. Eu acho que naquela turma, quem absorveu essa frase dele não ficou nem para trás. Inclusive os meninos da 3 estavam nessa mesma turma. O mercado não tá para amadores. Então, se você quer entrar para ganhar, você não pode ser amador. Então, se você quiser entrar para perder, beleza. Então, você vai ser amador. Então, o mercado não está para amadores. Aquele que não entrar na era digital, aquele que não absorver a digitalização, vai ficar para trás. E vem com mudanças grandes, né? Você que está na área, que trabalhou há 14 anos nessa área, você consegue perceber essa diferença? De lá para cá? De lá para cá. Monstruosa. Eu acredito que nesse dia não vai muito tempo, a gente não vai nem pegar em dinheiro mais. Então, assim, como é que você não vai se adaptar? Não vai existir mais dinheiro. Já vai ser tudo eletronicamente. Não vai ter mais essa coisa de... Na realidade de hoje já não acontece. Mas futuramente vai sumir. Então, você não tem como você dizer que está num mercado competitivo se você não estiver dentro desse cenário. Não tem como. As redes sociais, você gosta de rede social? Gosto das redes sociais. Me trazem muitos clientes. A rede social deu um salto à nossa empresa muito grande. Entendeu? Não é à toa que eu estou aqui com vocês. E parabéns, porque vocês fazem um bom trabalho. Obrigado. E não tem como ficar de fora. As redes sociais, hoje, é 70% da nossa receita. 70%. É incrível. E nós ainda encontramos pessoas que ainda estão resistentes. Muito resistente. Sem conseguir perceber todo esse processo de mudança. E quem se adapta mais rápido sobrevive, né? Bem darwinista isso. A comodidade hoje é tudo.
Não é à toa que você vê os empreendimentos, né? A gente estava falando de verticalização, tudo digital. Aí você não vai precisar mais de chave, você não vai precisar. Você vai fazer uma visita, você não vai precisar mais ser porteiro para ser anunciado. Você vai chegar lá com um código, um QR Code, vai entrar. O cara já te manda o convite, você chega com o convite lá, abre o QR Code, a câmera ali, você entra. Como que você vai ficar sem se informar sobre isso? A tecnologia, ela tá cada vez mais, como é que se diz? Próxima a nós, né? Justamente. Nós- Independentemente do ramo. do ramo. Independentemente do ramo. E não vai ser diferente para o mercado Você imobiliário. entendeu? Então, assim, a gente hoje temos um crescimento enorme de vendas através de internet. A loja física vende, mas ela vai te mostrar que ela vende muito mais e bota no correio e manda. Sim. E o cara chegou, olhou a peça de lá, olhou, escolheu, pediu o tamanho e pagou. Como que o mercado imobiliário vai ficar fora disso? Não tem. E não tem como, entendeu? E aí, igual eu falei você, a família está em casa, na comodidade dela, abrindo as fotos e vendo. Ah, esse aqui não tem quintal. Ah, mas esse aqui é a garagem só cabe um carro. Ela vem direcionada. Filtra melhor a Filtra venda, melhor, né? você ganha mais dinheiro, você deixa de perder tempo para cima e para baixo. Tem outra ali para te mostrar, outra ali para te mostrar. A coisa já é mais direcionada, o perfil do cliente é traçado. Você já tem um direcionamento, você sabe para que norte você vai. O cara não gostou daquela porque ele já selecionou, quero olhar esses 3 aqui. Eu já chego lá, a coisa já chega lá mastigada para você. Como que você vai ficar resistente a isso? Aí é onde eu lembro do meu amigo Nilson. O mercado não tá para amadores. Não tá para amadores. Então, como é que Chico começou primeiro de que Zé tá lá na frente, Chico daqui, Zé foi resistente, ele não quis aderir, a cabeça dele é só ele que faz, ninguém faz, e não confia em ninguém, é do jeito dele, e aí não vai. Não vai. É verdade. Aí a gente hoje tem que botar na cabeça o seguinte, que a gente tem que seguir o mercado. Está onde o cliente está. A gente tem que botar na cabeça assim, ó. Você hoje está na sua casa, você hoje precisou de uma aspirina, você vai entrar no site e pedir. Você precisou de um lanche, você vai entrar no site e pedir. Você precisa. Como que eu agora, no mercado imobiliário, que igual eu falei pra você que eu atendo famílias, eu não vou estar acompanhando essa onda? Inclusive, é muito interessante, porque você pode acompanhar a família que está procurando você na compra, ou da venda até, né? Que Sim. quer te dar um imóvel para você vender. O que ele gosta, o que não gosta. Sim. É muito mais assertivo o processo Quando você faz esse filtro, você não de perde, abordagem. você não perde tempo levando o cliente, que o colégio do menino é aqui, e você está levando ele na casa lá na Vila Dulce. O mercado, a casa que ele precisa é nessa região aqui. Você não vai perder tempo sabendo que ele, a mulher, tem um carro, mostrando ele numa casa de um quarto, De um quarto. de uma garagem. Você não vai levar ele numa casa de 2 quartos, sabendo que ele tem 3 ou 4 filhos. Isso. Ou seja, isso já nos proporciona a digitalização. Sim. Aí eu digo para você, que aí você fala assim, você imagina quando você começou e como é que tá hoje, se você tivesse ainda com aquelas ferramentas. Aí eu digo para você que a gente está no tempo certo. No tempo certo. Inclusive a sua empresa está no tempo certo. No tempo certo. Porque eles não vão deixar isso de lado. Eles não vão fazer de conta que não estão enxergando. Isso. Aquele que fizer então, que não está enxergando isso para o mercado, vai ficar para trás. Você está no tempo, no lugar certo, na hora certa, e saber aproveitar todo esse processo. Você entendeu? Aqui, né? Eu fui conhecer uma cidade que eu nem conhecia. Marília. Você já ouviu falar? Né? Já ouvi falar. De São Paulo. Hum. E eu fiquei fascinado com a cidade. Porque mais ou menos isso aqui. Ó. O comércio era grande, a pecuária era forte, universitária. E quando eu conheci essa cidade, que eu vim de lá para cá, isso tem uns 8 anos, 10 anos. Eu falava, moça, isso aqui é Barreiras. Isso aqui eu tô vendo Barreiras. Porque o que Barreiras falta é só virar um polo universitário. Pronto. Não falta mais. Não falta. Entendeu? E Barreiras ganhou, de uma hora, Barreiras ganhou 2 cursos de medicina. Você entendeu? Aí eu falava isso, né? Eu falava, aqui o que falta em Barreira, que aqui tem, que lá não tem, só que é uma cidade universitária. Tem uns 10, 12 anos. Um pouco mais, sei lá. Eu sei que em Barreira ainda faltava isso. Aí eu disse, agora falta o quê?
Nós estamos no tempo e na hora certa, no momento certo. Na hora certa. A gente Justamente. tem visto muito, né? Eu já conversei, como eu te falei desde o início, no início, né, que a gente começou a conversar, falando sobre barreiras, a gente consegue perceber. Aí as pessoas falam, às vezes, assim, né? Ah, mas as pessoas vêm de fora e começam a ganhar dinheiro em barreiras e tal. Sim. Mas é que, como você falou agora, eu estive em Marília e percebi isso. Então as pessoas ela acabam vendo isso, né? Só que hoje, com a tecnologia, as pessoas que já moravam aqui, os nativos, Uhum. conseguem enxergar muito Enxergar, mais a cidade, justamente. né? Hoje a informação chega até ela, né? Chega até Você não ela. precisa pegar um carro e ir até lá. E tem várias áreas, assim, você que vem do empreendedorismo de vender banana, não é vender banana para si, Melhor vender banana para você do que o ouro para os do outros. que ouro para os outros. A pandemia, ela trouxe muitos empreendedores, né? Sim, isso. Hoje eu estava andando com o Pedro aqui na cidade e eu olhei para ele e falei assim: ai, Pedro, olha, a empresa aqui não tinha não. Aí hoje eu falei, aquela ali também não tinha não. Isso. Aí eu falei, rapaz, numa quadra a gente já viu 2 empresas novas. E é questão de meses. É questão de meses. 8, 10 meses você já viu um novo empreendimento saindo. Novo, franquia, verdade. Coisa que você fala, eu nem sabia que essa empresa estava vindo para cá, nem sabia. E Ah. olha que nós estamos no mercado. É que passa despercebido pelo olho, pelo corretor e ouvido. E tem hora que você toma um susto. Oxe, aqui vai ser o quê? Então, barreiras, eu digo para você assim que é acolhedora, proporciona, as pessoas que estão vindo para aqui estão satisfeitas, entendeu? Aquela que descruzaram os braços e caminharam para o sentido ou propósito, aquilo que ele veio para fazer. Veio para fazer. A gente falou do déficit de moradia, né? Que a gente, você que é da área consegue visualizar dentro da cidade de Barreiras. Quando a gente esteve com o Kim aqui falando com ele, e ele trouxe uma questão em que a gente começou a perceber, eu comecei a prestar atenção na cidade, é a questão de ponto comercial. Sim. Sofro com isso. Porque quando a gente vai a Luiz Eduardo, a gente vê muitas galerias. Muito. E quando a gente vai para Barreiras, a gente não consegue encontrar. Você viu difícil demais achar um ponto comercial. Você viu que aquele lá onde saiu a prefeitura antiga já iniciou alugado. E teve que construir, né? Assim, não dá para chegar e achar um ponto daquele ali, não. Nós estamos começando na fatia do bolo. Nós estamos nos primeiros passos da evolução imobiliária de Barreiras. Então, por isso que eu digo para você, esse déficit é habitacional, comercial. Entendeu? Porque é difícil achar o ponto comercial ideal. Para os novos negócios. Você diz assim, ó, eu quero uma loja. Você é de fora, chegou para mim, eu quero botar uma loja aqui, uma grande franquia, mas tem que ser um lugar movimentado e badalado de Barreiras. Você vai pensar aqui, Alameda das Grifes, Jardim das Corujas, é uma comparação. Me mostra ali onde tem alguma coisa vazia para alugar? Não tem. Aonde? O que é que tem para alugar? O que é que tem para você oferecer a esse cliente? Não tem. E é igual eu falo para você, não tem, os contratos são longos, tem gente que paga em adiantado para não correr o risco. Entendeu? Então, assim, é por isso que Barreiras tende muito a crescer e nós estamos no início, porque aqueles que não se viraram, se voltaram para aluguéis estão se voltando. Então, hoje tem investidor aqui que constrói, mas 70% é para venda, mas 30% não. Ele vai deixar para aluguel, ou 20% vai deixar para aluguel. O empreendimento tem 20 apartamentos, então eu vou deixar aqui 20% disso para aluguel, eu não vou vender tudo. Outros que nem enxergavam isso. O cara hoje enxerga o quê? Eu tenho uma renda e tenho a valorização. Eu não perco nunca. Eu não perco nem porque estou alugando e também não perco porque meu imóvel está valorizando. Está valorizando. Então, aluguel hoje aqui, Renato Gonçalves, um bairro como esse, 3 quartos, gira em torno de quê? 3 mil, 2.500? O cara com 20 desse já tem 50 mil de salário. E a valorização do imóvel. Isso é verdade. E ninguém fazia, nem enxergava. Antigamente, ninguém enxergava isso. Aí, eu espero que agora os grandes empresários se voltem também para a área comercial. Para a área comercial, porque a gente tem visto mudança aqui no bairro, né, do Renato Gonçalves. É o futuro bairro comercial também. Né? O comércio vai se estender para cá, não tem mais nada para lá. Não tem lugar. Não tem lugar para lá. Não tem nada para alugar mais lá. Não tem como lançar nada novo. Porque, como eu te falei, quem está lá não quer sair. Então vai caminhar
E eu vejo o Renato Gonçalves como um grande bairro comercial. E eu tenho visto, e a gente falando aqui agora dessa questão, Comercial, né? você falou algo muito interessante. O empresariado se volte para isso. Isso. Para área comercial. Nós Para temos área uma comercial, deficiência muito grande. porque a loja, o lugar se torna mais bonito. Porque é difícil, porque, por exemplo, a franquia, normalmente ela já tem um padrão. Sim. Alguns empresários têm feito como, né? Verticaliza, faz os apartamentos, embaixo faz lojas. Só que assim, a gente tem uma metragem que às vezes não comporta para um certo tipo de segmento. Uma loja dessa tem o quê? 70 metros quadrados? 50? 8. Vamos botar estourada aí 100 metros. Você tem loja que precisa de 500, de 300. Isso é verdade. E ela quer vir para cá. Então, assim, teria que ser uma coisa exclusiva. Tipo, eu vou mexer não comercial e residencial. Isso aqui será pontos comerciais. Entendeu? Entendi. A já comporta shopping. Por que não? Porque o próximo grande passo daqui dessa cidade é o shopping. Seria, né? Me passa ainda desse shopping aí, mas nós também temos empresários que já com essas condições. Inclusive de parcerias, porque depende de nome para parceria. E nós temos grandes nomes em Barreira. Isso. Empresarial. Empresarial. Então, que pode fazer uma parceria, entendeu? E fazer já um grande shopping. Tudo isso Barreira já comporta. E quem fizer o investimento faz na certeza. Né? Aluguéis em Barreiras aqui, de um shopping aqui, partiria para quanto? A gente está falando em galerias aqui que é 50 metros quadrados, reais o metro quadrado, 60 reais o metro quadrado, e não é nem dentro do shopping. Isso é massa. Então, eu vi esses dias um colega meu procurando um espaço e ele tava esperando que alguém desalugasse, assim, tipo no desespero, mas o cara foi e renovou o aluguel. Quando você recebe a ligação das pessoas de fora que você fala isso, cara, aqui parte de 50 reais o metro quadrado, 60 reais o metro quadrado. O cara não quer acreditar. Então quer dizer que se eu alugar 100 metros quadrados, eu tenho que pagar 5 mil, 6 mil. Então você pega uma grande loja, uma grande empresa aqui que precisa de 300, 500 metros, ou seja, o empresário que mexe nessa área comercial, ele não vai perder dinheiro. Não vai. E hoje, com o cenário político, como é que você vê o mercado imobiliário? A gente falou um pouco do Minha Casa Minha Vida, que já é uma grande mudança, né? Sim. E mais, assim, como é que você vê hoje? O cenário político ainda está... Você está vendo a instabilidade. Isso. Né? Então, ninguém quer soltar a corda, como diz o outro. Eu costumo dizer que Barreiras, ela movimenta 365 dias no ano. O que poderia fazer medo a gente aí seria as financeiras, né? Os bancos. Mas nós estamos falando de bancos renomados, bancos que estão consolidados. Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil. Então são bancos consolidados. A grande parte de vendas, 80% de vendas, são financiamentos. Barreiras eleva o investimento do cliente. Barreiras tem um grande nível de pessoas chegando. Então, quando o cara soma tudo isso, o mercado vai continuar, né? Se continuar do jeito que está. Não estou falando aqui de uma grande crise, de uma confusão civil. Estou falando isso. Mudança radical. Não, estou falando que tem que seguir o rito. Né? Seguindo o rito. Eu vejo o cenário para o mercado imobiliário, ainda mais com essa reserva que foi feita agora, Mercado Minha Vida, que vai se manter estável. A gente agora temos uma outra visão, que é a vertical, como eu te falei aqui. Então, o cenário político é importante para qualquer tipo de segmento? Sim. Para a área imobiliária, mais ainda. Porque você sabe, Salles, as grandes crises que a gente comentou aqui na instante, que foi impeachment, pandemia. Quem sustentou a carteira de trabalhadores foi a construção civil. Cara. A construção civil, inclusive, ela tem crescido nos últimos anos. Todo ano ela tem crescido mais do que o ano anterior. O que é que um grande governo faz quando quer sair de uma crise de desemprego? Injeta dinheiro na construção civil. Porque sabe que lá vai ter aquele pai de família que estava parado, vai voltar a trabalhar. Então, assim, quando vem a crise, que vem a injeção na construção civil, nós estamos no bolo. E a previsão é de crescimento, da construção civil em 2023. Aí agora onde vem? Com mais isso juntando a
O capital, porque o dinheiro do Brasil tem que circular no Brasil, tem que ficar no Brasil. Então, o dinheiro do Brasil circulando no Brasil, tendo capital, o déficit que nós temos, com grandes empresários construindo, tem tudo para dar certo, tem tudo para seguir o ritmo. No orçamento tem 10 bilhões, 10 bilhões. Somente para o setor de Entendeu? 10 bilhões. de Isso, Minha Casa Minha Minha Vida. Casa Minha Vida. E o que é que eles visam aí? Diminuir o desemprego. É aí que injeta dinheiro. Toda vez que teve crise aqui, foi aí que injetaram dinheiro. Injetaram dinheiro na construção civil. Eu vejo com otimismo o mercado imobiliário, eu vejo com otimismo por conta disso tudo. Isso tudo. A gente tem um leque de desemprego ainda muito grande, então querem diminuir esse número de desemprego. Nós temos um oeste da Bahia crescendo, nós temos grandes empresários, a renda per capita, uma maravilha da região da gente, ninguém quer ficar muito tempo de aluguel, chegando gente de fora toda hora, então assim, o ritmo, eu acho que é esse. Nós estamos falando seguindo o rito normal. E se Deus quiser, vai ser. Maravilha, maravilha, maravilha. Meu amigo Maciel, cara, que bom falar contigo, velho. Agradeço pela Engrandecedor muito ao mercado imobiliário, com certeza, Agradeço. ao nosso entendimento. Você tem espaço aí, se você quiser falar algum tema que eu não tenha abordado, querer falar de alguma coisa. Sim. Igual eu costumo falar, eu iniciei falando da área espiritual e quero terminar falando da área espiritual. Eu quero falar que nada disso seria possível sem Deus. Eu sou um pequeno na área imobiliária que estou iniciando, mas com grandes projetos para o futuro e que creio em Deus que vai se cumprir. Eu acredito muito que não cheguei até aqui, foi por mim, foi por Ele. Então, assim, eu creio que essa onda que nós estamos surfando do crescimento imobiliário, a Maciel Imóveis vai estar junto. Ah, ótimo. Em nome de Jesus. Então, Nome assim, de Jesus, eu legal. acredito sim que Deus está no negócio e aí você entrega nele, nas mãos dele, confia, ele tudo fará. Entendeu? A palavra diz isso. Então, acredita, entrega nas mãos dele e ele tudo fará. Então, quando eu entro na porta da minha empresa, eu digo, nada é meu, tudo é teu. Conduza como você quer. Da maneira que você quer. Então, é por isso que eu estou confiante. Confiante não só pelo lugar que eu estou, que é o lugar certo que ele me posicionou, mas debaixo das asas de quem eu estou, que é Deus. Isso aí. Viu? Gostei de ver. Eu agradeço Vivemos a de oportunidade. fé. Vi justamente. Agradeço pela oportunidade. Quero dizer que eu faço o que eu faço por amor. Faço o que eu faço porque amo a minha profissão. E quero levar comigo porque eu acho que bênção tem que ser repassada. Você não pode reter bênção. Então, eu quero levar comigo as empresas que trabalham comigo. Uma delas é aqui a ONU que trabalha com a gente. E Maciel Imóvel, onde for chegar, que a Fender vai chegar longe, as pessoas que estão iniciando com a gente, eu quero levar junto. Porque histórias boa constituídas. Sim. Né? Que adianta você ter uma história início, termina, você tem que ela ter início, meio e fim. E aí eu gosto de ter histórias para contar daquele que começou junto e tá junto no mesmo lugar. Entendeu? Aonde a empresa chegou, a empresa chegou, aí os parceiros foram juntos. Isso é bom. Entendeu? Maravilha. Maravilha. Obrigado, Eu que Maciel. agradeço. Obrigado, viu? E, pessoal, nós estamos em todas as plataformas de streams, ok? E fica acompanhando nossa rede social, que nós vamos dizer o dia. É quarta. Que dia é quarta mesmo? Quarta, próxima quarta, viu? Próxima. Não, era assim, eu tô confundindo agora, corta Hoje aí, é Pedro, quinta. porque eu não tava ao vivo. Não tá ao vivo, é Não gravado. tô falando que isso aí vai verdade. ser quarta, tá vendo? E Pedro já gravou tudo ali, ó, vai virar make-off. Manda pra mim, viu, Pedro? Esses memes aí. Não, Pedro, manda não. Ok, brigadão, Maciel, valeu, obrigado, meu amigo, que Deus te abençoe grandemente sua família. Viu? Teremos outra oportunidade, vamos continuar falando sobre o mercado imobiliário, sempre que precisar, que tiver Estaremos vamos aqui. chamar para estar aqui com É um você. prazer. Obrigadão. Fica com Deus. Valeu.